Senhor Subdiretor da Faculdade, Presidente da Comissão de Administração do CHUC, caros colegas, caros alunos, minhas senhoras e meus senhores, agradeço as palavras amigas dos representantes das instituições que me aceitaram e que permitiram o percurso que eu fiz e o que hoje sou. As palavras do professor Araújo Teixeira sempre foram para mim de grande estímulo. E a admiração que tenho por si é por todos nós partilhada. É o decano de todos os cirurgiões e que internacionalizou a cirurgia portuguesa com as suas famosas reuniões científicas. Muito obrigado pelas suas palavras. Agradeço também as palavras muito amigas do meu antigo interno, que agora é um conhecidíssimo cirurgião académico, e que naturalmente agora um pouco mais dedicado a uma outra área que não a minha. Agradeço muito também as tuas generosas palavras e também as palavras do meu companheiro de luta das velhas guerras, da cirurgia coloretal, do agora Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia. Esta aula será centrada sobre o tema mudança na cultura de um serviço de cirurgia. Na introdução farei uma breve referência a algumas notas pessoais que vieram influenciar a resposta a algumas interrogações. Porque fui para a medicina, porque escolhi cirurgia geral e porque quis ser cirurgião académico. A pessoa que mais influenciou o meu gosto pela medicina e que foi o meu grande mentor foi o meu pai. Aqui presente, nesta fotografia e na sua caricatura. Oriundo de uma aldeia perto de Guimarães, quis estudar medicina em Coimbra e foi um dos fundadores da República, os Cágados. Fui o mais novo de 5 filhos. Frequentemente ouvia em casa os telefonemas das pessoas à procura do meu pai. E recordo as dificuldades da minha mãe em o encontrar. Hoje seria bem mais fácil. E desde muito pequeno dizia que queria ser como o meu pai. Para além da dedicação aos doentes, era um exemplo de bondade e compreensão em todas as situações, incluindo a minha natural contestação juvenil. Gostava de fotografar o encanto das férias na praia, como mostro nesta gravura de 1950, e talvez também dele tenha herdado o gosto pelo mar e pela natação. A carreira licencial decorreu em Guimarães com intensa atividade extracurricular. O desporto sempre me atraiu, e aí aprender a ganhar e a perder. E a lutar coletivamente, quer no liceu, nas equipas do liceu, quer no Clube Desportivo Francisco de Holanda, para alcançar a vitória. E os meus colegas davam muitas vezes sempre a honra de quererem que eu fosse o capitão da equipa. Todas as quartas-feiras jogava futebol no campo de Samamed, por trás do Castelo de Guimarães, e todos os outros dias na minha casa. As histórias do meu pai sobre Coimbra e a sua República influenciaram a minha escolha pela medicina na Universidade de Coimbra. A vida académica e cultural em Coimbra era intensa, e os acontecimentos de maio de 68, bem como a crise académica de 69, influenciaram a nossa nova visão de um mundo que queríamos mais justo e mais livre. E passou a ser evidente a nossa adesão a uma contestação social suave. Recordo, nesta época, nesta foto, tirada junto ao Sr. Raul, junto à antiga maternidade, onde as sanduíches eram uma maravilha. E o desporto continuava a ser a minha grande atração, a ser um importante complemento do meu estudo universitário
quer no ténis, quer no futebol de salão. Mas porque escolhi cirurgia? Tendo terminado o curso em 1973, fui convidado pelo professor Antunes de Azevedo para assistente de terapêutica médica, com a contratação publicada no Diário da República, que depois foi suspensa com o 25 de abril de 74. Passei a fazer estágios rotativos pelos diversos serviços hospitalares, dedicando-me durante a tarde a algo de que gosto, mas que não pratico por falta de tempo, a pintura, de que mostro dois quadros. De facto, habituei-me a documentar as intervenções com um croquis, como os meus colegas sabem, com a gravura, e eu acho que realmente uma imagem diz muito mais do que 1000 palavras. Entretanto, reconheci que na cirurgia geral era mais fácil chegar a um diagnóstico e a um tratamento muitas vezes eficaz. Também contribuiu o ambiente agradável com que se trabalhava no serviço de clínica cirúrgica, com o professor Bartolo Pereira. Foi, pois, devido a estas contingências que escolhi cirurgia. Nessa altura, o conhecimento das inovações médico-cirúrgicas tinha origem nas revistas científicas, credenciadas, British Journal of Surgery, Annals of Surgery, e identifiquei os serviços hospitalares que lideravam a cirurgia coloretal e hepática e decidi estagiar nesses hospitais. St. Mark's, Hammersmith, Mayo Clinic, com bolsas do INIC. Nessa altura, os médicos ainda tinham algum privilégio de, quando queriam, tinham bolsas para estagiar. Agora é só especialidades muito complexas, artes e investigações muito abstratas. É muito mais difícil um médico ter uma bolsa. Foi assim que reconheci a necessidade de tratar adequadamente os tumores coloretais, as doenças inflamatórias e investigar mais profundamente as dúvidas da intervenção cirúrgica que aqui já foi falada, que começou a ser feita em todo o mundo. Já andei para trás. Esta tal intervenção em que se faz a excisão de todo o cólon e todo o reto. E foi o assunto da minha tese, que me parece ainda hoje muito atual. A inovação nesta área consiste na possibilidade técnica desta intervenção poder ser realizada de forma minimamente invasiva, tal como a estamos já a realizar, com algumas vantagens. Após 30 anos de experiência em 118 casos, revelaram esses resultados, baixa taxa de paucites e de falência da bolsa, resultados comparáveis aos da Cleveland Clinic, com uma maior série mundial de 3.200 casos. Destaco aqui a colaboração de numerosos especialistas e internos na realização destes trabalhos experimentais. O professor Fausto Pontes, que se vê aqui com este grande computador para fazer uma manometria em animal, e outros colaboradores, um deles aqui presente, também. E recordo também a ajuda numa coisa que parecia muito simples, para que hoje em dia é muito simples, que o professor Nascimento Costa me fazia. Horas e horas passávamos a tentar fazer uma análise multifatorial. Hoje em dia faz-se quase instantaneamente. Recordo o júri de doutoramento, o professor Bartolo Pereira, que foi já jubilado, o professor Luís Raposo, o professor Veiga Fernandes, o professor Castro Sousa e também o professor Amarante Júnior. E nesta foto também um pouco o gesto amigo do professor Bartolo. Conduzi outras investigações experimentais para responder às dúvidas clínicas sobre as anastomoses, optar por anastomoses manuais ou mecânicas. Neste estudo experimental em cães, nessa altura era o animal de experiência permitido, hoje em dia só com determinadas estirpes de cães é possível fazer, mas ainda para mim é o animal de experiência melhor. Há
os meus alunos ficam muito perturbados com isto, quando me ouvem dizer isto, e esse estudo baseou-se, de facto, no estudo do índice anastomótico, comparando as duas técnicas, na pressão de rebentamento, nas análises da hidroxiprolina, e acabei por verificar e concluir que não existiam diferenças entre as diversas técnicas. As dúvidas desta patogenia, de resto, são ainda presentes hoje, como se pode constatar na recente tese, na excelente tese da doutora Beatriz Costa. Nos anos 90, a descoberta da mutação num dos genes reparadores dos erros de replicação, causadores do cancro coloretal hereditário, conhecido pelo síndrome de Lynch, em homenagem ao Dr. Lynch, aqui presente, numa reunião que organizei em Coimbra, levou-me a criar, como já aqui foi referido, um centro de registro de famílias com polipose familiar e esta situação hereditária. Estes estudos e as investigações no domínio da cirurgia conservadora do esfíncter, do cancro do reto, foram assuntos das provas de agregação em 1995, já foi referido, o título, Os avanços na biologia e no tratamento do cancro do colo retal. Perante um júri, que na altura era assim, com todos os professores catedráticos da Faculdade de Medicina, nos quais foram arguentes o professor Veiga Fernandes, o professor Castro Sousa e o professor Cardoso de Oliveira. E nesta fotografia, a assistência, alguns aqui, tenho a honra de ver aqui presentes, mais novos, e que aqui está documentado. Fui construindo assim a minha carreira de cirurgião académico. Sempre achei que era necessário fazer bem, quando e com que resultados, e partilhar esses conhecimentos com os mais novos. E continuei a dedicar-me com especial atenção à cirurgia das neoplasias retais e mais recentemente a uma abordagem nova, uma abordagem transanal. Sabemos que, num hospital universitário, a organização e funcionamento dos serviços deverá obedecer ao clássico triângulo de atividades: clínica, investigação, ensino, nas quais sempre procurei dedicar-me. No domínio do ensino, refiro a regência das cadeiras, que aqui também já o nosso subdiretor teve a oportunidade de dizer, introdução à medicina, propedêutica cirúrgica, cirurgia experimental, 6º ano, e tive também um pouco a sorte de estar como coordenador do Gabinete de Educação Médica durante 10 anos. Foi extremamente gratificante para mim, pois obrigou-me a estar a par das inovações neste domínio, competência importante para a eficácia pedagógica. Saliento vários temas que foram sempre apresentados, editoriais sobre serviços hospitalares ou clínicas universitárias, inovações pedagógicas e ensino médico tutorial. Nas newsletters periódicas abordar temas como a qualidade pedagógica do ensino, as recomendações para os testes de escolha múltipla, a forma de utilização do e-learning. Os objetivos do ensino médico têm sido, no fundo, procurar que os alunos aprendam fazendo. Só que o problema central relaciona-se com o excesso de alunos para os docentes. Particularmente na nossa faculdade. Esta carência é sistemática. E sem investimento nas infraestruturas pedagógicas, não é possível melhorar o ensino. Foram-se aumentando sempre o número de alunos formados na escola e o número de assistentes é sempre o mesmo. É realmente uma situação muito difícil de conseguir, com bons resultados. Por outro lado, sabe-se que a qualidade do ensino médico está associada à qualidade dos cuidados médicos a nível hospitalar. Isto significa que sem clínicas universitárias dedicadas à assistência médica especializada e à investigação clínica e transnacional, não será possível um ensino médico tutorial de qualidade. Por exemplo, atualmente os alunos do 6º ano
estão a beneficiar um pouco, penso, das rotações que fazem nas diversas unidades do serviço, acompanhando os cirurgiões no bloco operatório, nas consultas da especialidade, nas reuniões multidisciplinares que se passaram a realizar em cada área. O gabinete organizou vários inquéritos pedagógicos aos alunos numa perspectiva de autoavaliação da escola e os resultados eram individualizados para cada regente. Os resultados globais eram fornecidos à direção, permitindo reconhecer as cadeiras mais criticadas pelos alunos, olhando para a cor de cada aluno, de cada curso, e era possível dizer que, de facto, haveria cadeiras que estavam mais bem posicionadas do que outras que estariam menos bem posicionadas. Naturalmente que isto é uma faceta da avaliação e gerou alguma controvérsia no meio dos docentes. Este modelo, naturalmente, passou depois estes inquéritos a serem feitos centralizados pela Universidade e os resultados passaram a ter menos visibilidade. Mas a transmissão de conhecimentos e de competências tem evoluído de uma forma vertiginosa. Num congresso recente nos Estados Unidos, foi feita a seguinte pergunta: por que via recebeu a informação que influenciou a sua prática cirúrgica nos últimos 3 anos? Livros, revistas, congressos, workshops, redes sociais? Qual a resposta? A resposta foi: a maioria das pessoas aprenderam coisas novas pelas redes sociais. E a realidade atual está muito bem documentada, por exemplo, nesta gravura. A transmissão da informação é recolhida instantaneamente na net. Das investigações clínicas antes apresentadas, particularmente no domínio da patologia coloretal, pode facilmente referir-se a importância da especialização na cirurgia, em especial na cirurgia oncológica do esófago, do fígado, do pâncreas, do reto. Várias evidências demonstraram relação entre resultados cirúrgicos e experiência do cirurgião e volume hospitalar. Esta tendência para a especialização atravessa, de resto, todas as profissões. O St. Mark's Hospital é, de facto, já aqui foi dito, um exemplo, há muitos anos, e por isso, de facto, é muito conhecido. E por isso é que se diz a Catedral do Ensino, porque adotou precocemente este modelo. Os maus resultados verificados em hospitais com escassos números nestas patologias complexas têm levado vários países, a Holanda é um deles, à proposta da cessação dessas atividades se os resultados não forem bons. Estes aspectos influenciaram e fizeram germinar o conceito de centro de referência. A Diretiva Europeia de 2011 recomendou a criação de centros de referência que foram instituídos entre nós pela portaria de 194 de 2014, uma portaria importantíssima, que criou, de facto, os centros para doenças raras e os centros de elevada complexidade, como aqui está dito, que implica, de facto, qualidade para que os resultados sejam corretos. Apoiei entusiasticamente estas propostas. Estamos certos que esta decisão governamental virá influenciar de forma significativa a evolução da cirurgia geral em Portugal. Fui, entretanto, como já aqui foi referido, convidado, com muito gosto, para pertencer à Comissão Nacional dos Centros de Referência a partir de 2016. E o problema atual é como é que nós vamos, nós, Comissão, fazer a acreditação clínica dos referidos centros. E com que apoio técnico. É fácil legislar, mas depois é fácil fazer cumprir. A auditoria da qualidade, nomeadamente de instalações, direitos dos doentes, tem sido conduzida pela DGS.
através desta sigla, AXA, na Andaluzia, mas é uma questão muito mais burocrática do que propriamente clínica. A avaliação clínica dos centros exige o quê? Exige que seja feito por médicos especializados nas respectivas áreas. Também se discute na Comissão Nacional que o financiamento das instituições deve ter uma vantagem para aqueles que o têm, naturalmente. E hoje ainda se diz que a vantagem é 10% e a defesa é de que passe a ser, de facto, 50%. A Comissão Nacional tem consciência da necessidade de ser iniciada a acreditação clínica, porque senão nada acontece. Foram nomeadas os conselhos, os centros de referência, e foram nomeados, ponto final. Podem ser bons, podem ser maus, e ninguém sabe se é bom, se é mau. E está previsto para breve o pedido de relatório anual de cada centro que inclua doentes operados, resultados de indicadores de qualidade, registro de consultas, reuniões multidisciplinares efetuadas, registro eletrónico dos doentes com base de dados e trabalhos publicados. Posso anunciar que está prevista a primeira auditoria clínica para o próximo mês de outubro, a ser realizada pela Comissão Nacional, neste hospital, para os centros de referência do cancro do reto, hepatoviropancreática e do estômago. Desde há 5 anos que procuramos promover no nosso hospital a realização de reuniões multidisciplinares nas áreas dos centros de referência, com o apoio das diversas especialidades e com, porventura, em tempos, a reticência de alguns serviços de cirurgia. No último ano, temos tentado explicar às diferentes especialidades e à direção clínica a necessidade de melhorar a organização e a criação de secretariado para registro e efetivação das decisões tomadas. É óbvio que a ausência de reuniões multidisciplinares com registro informatizado nas diversas áreas será motivo suficiente para não acreditação dos respectivos centros de referência. Refiro também a reunião multidisciplinar de doenças inflamatórias intestinais, recentemente criada, para destacar a qualidade da gastroenterologia do nosso hospital e destaco aqui o trabalho notável do Dr. Francisco Portela. É necessário que se diga que o anterior Conselho de Administração do nosso hospital e os dirigentes do Serviço de Cirurgia aceitaram bem os títulos de coordenadores dos centros de referência, mas discordavam dos seus princípios inerentes, porque consideravam fragmentar a cirurgia geral. Ou melhor dito, porque receavam dividir o seu poder. As divergências de opinião são bem evidentes nos artigos publicados no livro editado pela Sociedade Portuguesa de Cirurgia em 2014, 2015, sobre o futuro da cirurgia geral. Tal como aí afirmamos, é errado radicalizar posições de defesa de cirurgia geral como alternativa à organização baseada em unidades cirúrgicas especializadas. As duas deverão coexistir consoante a diferenciação técnica e volume de cada hospital. Bom, mas a realidade do que se passa nas nossas instituições é mais lenta e está frequentemente capturada por lobbies políticos, corporativos, endogâmicos. É paradigmático o que aqui já se afirmou sobre a criação da Unidade Funcional de Coloproctologia por deliberação do Conselho de Administração de 2011, que nunca teve condições para funcionar. É verdade que sempre tratei e fui solicitado a tratar predominantemente os doentes com patologias coloretais, mas apenas dispunha de um tempo operatório por semana e não tinha médico fixo para apoio nesse tipo de cirurgia ou na consulta externa. Na realidade, de forma aleatória, tinha apoios de internos e de jovens especialistas com quem gostava particularmente de operar e a explicar as minhas opções. Ambiente de grande cordialidade que bem se traduz nesta selfie. Merecem destaque também aqui o Dr. António Manso e a Dra. Sheila, com especial dedicação à cirurgia coloretal e apoio da minha causa.
e que, por isso, não colhiam a simpatia da direção. Após o exame do Congresso da European Society of Coloproctology, em Dublin, passaram a Fellows da ESCP. E saliento que só 4 médicos em Portugal têm este título. Assinalo também a solidariedade do meu companheiro de gabinete e amigo, Dr. Xavier da Cunha, sempre com as suas previsões nas mais diversas áreas. Quero também deixar aqui o agradecimento ao professor André Duro, da Universidade Católica de Lovaina, pela simpatia e qualidade cirúrgica que me transmitiu, bem como o apoio que tem dado a outros membros do meu serviço, e como cirurgião coloretal de renome mundial, é bem merecedor da proposta da Faculdade de Medicina para ser doutor honoris causa da Universidade de Coimbra. A importância da especialização na cirurgia geral pode ser evidenciada com um exemplo prático. Como tratar um doente que, por infelicidade, tenha um cancro do reto baixo? Para além da decisão multidisciplinar sobre a eventual indicação da terapêutica neoadjuvante, persistem dúvidas no tipo de intervenção devido às dificuldades na sua excisão por via minimamente invasiva. Surgiu recentemente uma técnica de excisão por via transanal, ou seja, disseção do reto no sentido contrário, em vez de ser de cima para baixo, de baixo para cima, que parece permitir ultrapassar as dificuldades técnicas numa escavação pélvica muito estreita. Para os cirurgiões com experiência na abordagem interesfinctérica e laparoscópica do reto, a nova via transanal é menos complexa. Contudo, exige treino. E os dados internacionais, referentes a um número superior a 3.000 casos, mostram claramente que só após 40 casos, mais ou menos 40 casos, é possível que exista adequada proficiência técnica. Então, como é que será possível oferecer aos doentes, com esta patologia, a qualidade na intervenção cirúrgica se dispersarmos os casos pelos 30 cirurgiões do serviço? Nos últimos 2, 3 anos, foi possível realizar esta intervenção em maior número de casos e mostrar internacionalmente, como fizemos recentemente em Nashville, num póster, que temos resultados comparáveis aos dos melhores centros mundiais. Demonstramos também esta técnica no recente curso internacional que aqui realizamos há 2 meses, em cirurgia ao vivo e transmitida em diferido. Outro exemplo, poderei dar, com metástases hepáticas bilobais, após discussão na reunião multidisciplinar, com o imagiologista, o oncologista, o radioterapeuta. O tratamento depende muito da capacidade técnica e experiência do cirurgião dedicado à patologia hepatobiliar. Este tema e esta intervenção, ALPS, foram também apresentados e demonstrados em direto no referido curso internacional. Os riscos da setorização exagerada têm sido referidos como consequência negativa da especialização cirúrgica, sendo frequentemente dado o exemplo do cirurgião especialista na urgência. A resposta a esta questão é a de que todos os cirurgiões deverão ter as competências inerentes à cirurgia geral e, particularmente, nas situações que surgem na urgência. Não pode haver dúvidas. Quem fizer urgência tem que saber fazer todas essas intervenções. Ponto final. Ainda persistem algumas dúvidas em algumas instituições a cultura do grande patrão, que é capaz de fazer qualquer cirurgia, sempre sendo os resultados desconhecidos ou, por vezes, não desejáveis. Atualmente assiste-se à mudança nos serviços para uma cultura de avaliação de resultados, com transparência e de acordo com as evidências científicas. Tal como Claviano referiu, os bons resultados dependem muito da qualidade do diagnóstico
da adequada indicação cirúrgica e da qualidade da cirurgia. E também neste excelente artigo de Clavian refere a opinião dos cirurgiões sobre as estratégias que podem melhorar a qualidade e a segurança da cirurgia. Deve ser feita por especialistas da referida especialidade. O facto de existir no serviço base de dados com registro das intervenções, o procedimento realizar-se de forma standardizada e existir discussão de morbilidade e mortalidade semanalmente. Devo confessar, e os meus colegas sabem isso, tem sido nada fácil conseguir esta análise rigorosa da morbilidade e mortalidade no meu serviço, devido à dispersão dos internos pelas diversas atividades hospitalares, que ainda não foi possível transferi-los do dia da reunião semanal do serviço. Esta discussão é de grande importância para a formação cirúrgica dos internos e dos especialistas e um valioso instrumento de avaliação da qualidade cirúrgica do serviço. Nesta reunião semanal são também apresentados todos os doentes que vão ser operados pelas diversas unidades na semana seguinte. Aliás, eu considero que esta coordenação é crucial, é fundamental, para que a setorização não degenere em novos serviços autónomos, sem partilha de conhecimentos e com eventual subversão do conceito da especialização cirúrgica. A necessidade da cooperação entre as unidades pode ser exemplificada neste caso. Numa doente com polipose familiar, associando polipose duodenal, que se vê aqui, já na peça de zoonectomia, com um pólipo volumoso, displasia grave, moderada, que era impossível de excisar endoscopicamente. Nesta intervenção, que aliás se vê aqui um tempo operatório, de união entre os canais biliar e pancreato, necessitou, portanto, de uma cooperação, uma intervenção que deve ter sido, foi entre nós feita pela primeira vez, e porventura em Portugal, e que necessitou, aqui o croquis feito, da colaboração entre os cirurgiões da equipe coloretal e biliar, com sucesso. Tendo promovido a cultura da avaliação dos resultados clínicos, tenho procurado promover a cultura da avaliação dos resultados clínicos a nível nacional e a nível local, de que é exemplo a coordenação do Registro Nacional do Cancro do Reto. Em Portugal, numa base de dados centralizada na Sociedade Portuguesa de Cirurgia, em modelo semelhante ao dos países nórdicos e do registro espanhol e belga. Como se vê na gravura, registra-se o estadiamento, o tratamento neoadjuvante, as características da cirurgia, da anatomia patológica, com a imagiologia e com as peças e com o follow-up. Como tem já a participação de 21 hospitais, que agradeço, naturalmente, por terem esse tipo de colaboração, dos 653 registros, vejam os resultados parciais, neste momento, 18% das intervenções feitas amputação abdominal perineal, via laparoscópica 55% dos casos, uma conversão em 18% dos casos, uma mortalidade global nestes 65 casos de 3,3%, uma invasão da margem radial, uma marca de qualidade, 9%, uma recidiva local, embora a curto prazo, naturalmente, 3,7%, resultados perfeitamente comparáveis aos encontrados internacionalmente em vários estudos prospectivos. A participação ativa nas sociedades científicas é fundamental em qualquer serviço de qualidade. Exemplifico aqui, na minha área, algumas dessas organizações.
o Joint Meeting com a Royal Society of Medicine de Londres, em 1997. Também o primeiro congresso da European Society of Coloproctology, em 2006, de que somos membros fundadores, e com cirurgia ao vivo, realizada aqui neste hospital, para Lisboa e para o resto do mundo, e sem naturalmente esquecer as Jornadas Internacionais de Cirurgia e a Reunião dos Antigos, organizadas anualmente e sempre com muito sucesso pelo professor Cássio Sousa. A nossa participação nas reuniões científicas mais credenciadas, tanto na Europa como nos Estados Unidos, tem sido uma constante. E não esquecia o material indispensável na pasta para, no intervalo das sessões, dar um mergulho, neste caso em San Diego, após a apresentação dos resultados da terapêutica biológica versus bolsa ileal na colite ulcerosa. Tenho tentado implementar no serviço esta nova visão da cirurgia geral associada à especialização cirúrgica. Uma nova cultura, com os fundamentos referidos de transparência, avaliação, evidência científica, que é já, aliás, aplicada na maioria dos centros internacionais. E o objetivo é melhorar resultados e inovar. Sempre que há uma mudança, espera-se que os aspectos positivos se sobreponham aos eventuais reflexos negativos. Sabemos que esta mudança perturba velhos hábitos profissionais e de relacionamento interpessoal e que pode até gerar alguma desconfiança e mesmo perda de motivação. O cirurgião geral gosta de operar tudo, todo o tipo de cirurgia, e não reconhece que, por vezes, os resultados não são os desejáveis, particularmente nas intervenções complexas e efetuadas esporadicamente. De facto, a desconfiança relativamente à especialização da cirurgia geral pode localizar-se quer na direção, por receio de fragmentação de poder, quer nos cirurgiões e nos internos, por não operarem os seus doentes. Por isso é imperioso que as mudanças que a organização do serviço se venha a demonstrar que surgem, globalmente, melhores resultados cirúrgicos. Mas como se avalia a qualidade da cirurgia? Bom, estava atrasado. Este é que era o slide do mergulho em San Diego, com a minha pasta. Mas como se avalia a qualidade da cirurgia? Podem ser várias as perspectivas. A dos doentes, que hoje é considerada muito importante, a das companhias de seguros, a dos administradores, olhando para vários indicadores de produtividade, copiadas dos países com modelos de economia diferente da nossa, os Estados Unidos, fazendo crer que o financiamento dos hospitais dependerá do número e do tipo de doentes tratados. Eu, francamente, nunca vi que isso tivesse acontecido. Concordamos com a necessidade de atender à complexidade da gestão dos sistemas de saúde e do seu impacto económico. Sabemos que Portugal gasta 6% do PIB, valor muito mais abaixo do que os Estados Unidos, 18%. Mas aceita-se, naturalmente, que os custos devam ser ponderados face às vantagens demonstradas. Mas para o cirurgião, a qualidade da cirurgia, que é de facto que é importante para o doente, depende fundamentalmente em função de dois fatores. A qualidade da estrutura hospitalar, que deverá ter todas as especialidades disponíveis, adequada relação de enfermeiros por número de camas, disponibilidade de cuidados intensivos e, por outro lado, resultados cirúrgicos, que se deduzem da morbilidade, mortalidade e qualidade de vida obtida. Porque o nosso hospital tem todas as especialidades médico-cirúrgicas disponíveis, mesmo em urgência. Já por várias vezes afirmei aos meus colaboradores que temos a obrigação de estar na linha da frente no que se refere à qualidade médico-cirúrgica prestada aos doentes. Logo que tomei posse da direção do Serviço de Cirurgia A e depois da Cirurgia B, não tive dúvidas que seria necessário modificar a organização do serviço fundamentada numa nova cultura cirúrgica.
como já referi e reafirmo, especialização, abordagem multidisciplinar, transparência, avaliação da qualidade cirúrgica, inovação, promoção do ensino pré e pós-graduado, aspectos que vieram a necessitar de uma reorganização do serviço. A evolução da cirurgia geral, no ZUC, passou por diversos modelos, como se pode ver aqui neste esquema, desde 76, em que existiam os 3 serviços, em 2011 passou a existir um serviço de cirurgia A e um serviço de cirurgia B, no polo dos Covões manteve-se o mesmo serviço, e agora, finalmente, apenas com um serviço. Passando a existir um serviço que tem a dimensão de alguns hospitais. Tem 126 camas, 32 cirurgiões, 18 internos, 92 enfermeiros, 16 auxiliares, 11 secretários, agora orientados para a especialização cirúrgica. Relativamente ao serviço de cirurgia C dos Covões, pela minha parte, recomendaria sempre, ou recomendarei, que se mantenha com as mesmas funções, como polo de cirurgia geral na margem sul e cobertura das urgências na sua área, pois é bem evidente a falta de espaço na sala de cirurgia do serviço de urgência do polo HUC. Como se vê neste quadro, criaram-se 5 unidades, nas 4 enfermarias, cirurgia hepatobiliar-pancreática, 8 elementos, uma consulta externa à terça-feira, reunião multidisciplinar à terça-feira, cirurgia ambulatória, cirurgia adicional. Unidade de cirurgia coloretal, 8 especialistas, consulta externa à quinta-feira, reunião multidisciplinar, cirurgia ambulatória, cirurgia adicional. Cirurgia esofagobástica e bariátrica, consulta externa à quarta-feira, reunião multidisciplinar, cirurgia ambulatória, cirurgia geral e cirurgia endócrina, na enfermaria D, 2 coordenadores, consulta externa à segunda-feira, reunião multidisciplinar, cirurgia ambulatória, cirurgia adicional. Neste hospital, ainda muitos médicos não se aperceberam que passaram a existir consultas especializadas nas diversas áreas cirúrgicas, para onde deverão ser encaminhados os doentes e estudados de uma forma estandardizada. E os internos de cirurgia rodam periodicamente pelas diversas unidades e não ficam associados apenas ao seu orientador, modelo organizativo que alguns ainda não compreenderam. Os blocos operatórios também passaram a ter uma distribuição por patologias, como se vê neste quadro, tendo cada um aproximadamente 6 suítes por semana. A coordenação deste serviço tem tido alguns problemas, que são frequentes noutras áreas médicas e cirúrgicas. A burocracia, os problemas administrativos, a falta de tempo, as queixas frequentes, os problemas informáticos ou a falta de critérios no recrutamento do pessoal. Eu queria salientar aqui este último aspecto que eu acho que é crucial se queremos obter uma equipe de qualidade. De facto, a ocupação de um lugar num hospital universitário deverá ter uma compensação económica e ser sujeita a um concurso. Estes problemas têm reflexos e efeitos potenciais no líder. Mas, felizmente, tem apenas sido atingido pela irritabilidade em algumas situações. As reações recomendáveis no líder passam pela capacidade de diálogo, muita paciência, capacidade de decisão, estímulo das equipes e dos projetos, atenção à inovação, participação nas reuniões científicas e, fundamentalmente, consideramos que deverá o líder ter grande competência científica e técnica para poder recomendar as melhores opções perante as dúvidas. A autoridade é necessária, mas não é suficiente. Terá que ser justa. Todos sabemos que um líder pode ter boas ou más características e que não há pessoas perfeitas.
mas as consequências podem, de facto, ser imprevisíveis. As novas regras do sistema de saúde dificultam ainda mais o trabalho dos diretores cirúrgicos e médicos e proliferam agora cursos de liderança. É novidade. Este é um novo curso anunciado para breve nos Estados Unidos e em Inglaterra, e quem quiser inscrever-se terá que pagar a propina de $12.000. Só através de uma cultura de especialização é possível a inovação cirúrgica e tecnológica, que possa oferecer melhores resultados para os doentes. Lembro, a título de exemplo, os bons resultados que temos obtido em mais de 100 estimulações nervosas sagradas, com a utilização de um pacemaker e de um elétrodo colocado a um determinado nível junto ao sacro, para o tratamento da incontinência fecal ou da obstipação severa, modalidade terapêutica até há pouco tempo apenas disponível no nosso serviço. Obtivemos bons resultados em 77% dos 92 doentes com esta situação e 63% de bons resultados nesta situação, uma situação ainda um pouco difícil. Faz parte do nosso programa de ação implementar um novo modelo terapêutico para situações oncológicas associadas à difusão tumoral por via peritoneal, o IPEC, ou seja, a quimioperfusão intraperitoneal hipertérmica após cirurgia de citorredução. O nosso hospital tem todas as características técnicas para introduzir esta terapêutica multidisciplinar que é aplicável em cirurgia geral, na ginecologia e na dermatologia e que presentemente só está disponível no IPL do Porto e de Lisboa. Aguarda-se apenas o acordo para a aquisição do equipamento necessário, trâmites sempre demasiadamente lentos nas nossas instituições públicas. Outro programa importante que está para ser introduzido no nosso serviço, em cooperação com a anestesia, é o Programa de Recuperação Pós-Operatório ERAS, o Fast Track, que vai permitir, através de uma atenção de cuidados pré-operatórios, anestésicos e de mobilidade e alimentação precoces, reduzir a morbilidade, diminuir o tempo de internamento em várias patologias. Admito que na cirurgia o futuro vai ser ainda mais excitante. Os novos robôs cirúrgicos Da Vinci introduziram fantásticos avanços tecnológicos nos últimos anos. Mas o seu preço elevado não justificou a sua aquisição em qualquer dos hospitais públicos portugueses. Mas nos próximos 5 anos vai ser possível, vão existir novas marcas com preços muito mais competitivos. E nessa altura deverão ser os centros com maior experiência, tal como o nosso, a aderirem a esta nova tecnologia. Já está disponível um modelo flexível que poderá ser utilizado por via transanal ou transoral, como se vê na gravura. Então, será possível que se adapte a um colonoscópio e que se introduza por uma porta ou através do abdômen e se executem diversos procedimentos cirúrgicos de forma não invasiva. Mas, nos próximos 5 a 10 anos, é a previsão, vão ser então desenvolvidos os verdadeiros robôs cirúrgicos, com detecção das estruturas vasculares e de outras estruturas que podem orientar a disseção cirúrgica no plano correto, que aqui se vê neste modelo, protótipo. Estão, de resto, em desenvolvimento robôs autónomos que podem identificar a gordura mesorretal em relação à parte do reto e a separação em relação aos tecidos parietais envolventes, orientando então a disseção da exércise total do mesorreto sem qualquer hemorragia e em estudos experimentais num tempo recorde de 1 minuto. Essa mesma tecnologia está de resto a ser desenvolvida para a orientação da condução automóvel
autónoma. Embora também aqui, tal como nas intervenções cirúrgicas, com a recomendável supervisão humana para se evitarem erros trágicos. Finalmente, prevejo que a especialização da cirurgia geral, a par destas inovações tecnológicas e numa abordagem multidisciplinar, esta disciplina fique de novo no topo das preferências dos futuros médicos, pelo protagonismo que virá a ter, quer no tratamento das diversas doenças. Mas a realidade atual da sobrecarga de trabalho nas urgências para os cirurgiões e os internos de cirurgia, como se exemplifica nesta foto, repercute-se no grau de exaustão emocional no tal clássico burnout, que em inquérito recente que tivemos a oportunidade de fazer aos cirurgiões portugueses, existe entre nós em 65% dos cirurgiões. E este valor encontrado na nossa população foi ainda mais alto que o já avaliado neste número de cirurgiões nos Estados Unidos, e que existiu em 52% dos cirurgiões. E também se verificou que este burnout, noutro estudo, se relacionou com o número de noites por semana que o cirurgião tinha que estar presente e no número de horas de trabalho por semana. De resto, nos Estados Unidos sabemos que, nestes números, o número médio de horas de trabalho por semana dos cirurgiões anda pelas 180 horas e que geralmente estão 1 a 3 noites por semana em regime de chamada. As leis laborais impõem, não sei se sabem, um número limite de horas de trabalho de 80 a 84 horas nos Estados Unidos e no Canadá, e que na Europa é menos, 60 a 48 horas. E, de facto, estas diferenças não parecem ter reflexos, curiosamente, na formação dos internos nos diversos continentes. Os resultados de um inquérito, num outro aspecto que acho curioso, dos internos das diversas especialidades em Portugal, revelaram que os internos de cirurgia geral são dos que estão menos satisfeitos com a sua especialidade. Andam aqui, numa escala de 1 a 10, pontuaram em 6. Estas especialidades aqui estão cá mais no topo. Eu, para mim, admito as seguintes hipóteses. É que, de facto, os internos de cirurgia têm uma qualidade de vida que não é nada boa. As urgências são muitas. A disponibilidade tem que ser permanente. Há alguma probabilidade de litígio judicial. E os incentivos financeiros para o excesso de trabalho não existem. Então, como é que poderemos contrariar a desilusão com a cirurgia geral? Há 2 anos discuti sobre este tema e disse: olha, tem que se reduzir a pressão no número de urgências. Tem que se ter uma triagem mais adequada. Os desgraçados, os internos e os cirurgiões não têm que ver aqueles doentes todos. Tem que haver, se calhar, um maior limite de horas de trabalhos noturnos. Tem que melhorar algum programa de formação técnica na parte de simulação, na parte técnica. Deve haver uma maior tendência para a formação especializada mais precoce, permite talvez exatamente um maior grau de satisfação, e deverá haver algum incentivo financeiro. E concluía isto dizendo: só assim, se calhar, podemos recolocar a cirurgia geral como especialidade fascinante, que o é, na realidade. E uma das maiores recompensas que temos, de facto, é a gratidão dos nossos doentes, que reconhecem o papel dominante que temos na melhoria da sua saúde ou mesmo da sua cura. Bom, e após terminar esta minha longa viagem, associada à defesa de uma nova cultura para o serviço de cirurgia deste hospital, eu tenho
acho que julgo dever um agradecimento genérico a todos aqueles que tornaram possível o meu percurso, este percurso que fiz e o que hoje sou. O meu agradecimento à Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, ao Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, por me disponibilizarem as condições para ser, de facto, um cirurgião académico. O agradecimento aos meus colegas, médicos, enfermeiros, auxiliares, secretariado, que comigo trabalharam, ou que estão agora a trabalhar, por me aceitarem com consideração e penso que reconhecerem que faço o melhor que sei. Mas eu também sei que estão todos a fazer o melhor que sabem e com uma postura de fazer sempre o melhor. O agradecimento a todos os presentes e as minhas desculpas por não sinalizar várias personalidades de diversas áreas aqui presentes, por quem tenho a mais elevada consideração. É realmente para mim uma grande honra a vossa presença aqui e, naturalmente, finalmente, a gratidão à minha família, que sempre me acompanharam, filhos, irmãos, cunhados, sobrinhos e, em particular, à minha mulher, o carinho, o ambiente de paz e a compreensão pela minha obsessão pela cirurgia. E um beijinho para os meus netos, que parece estarem aqui com esta alegria a desejar-nos felicidades. E, como conclusão final, direi, foi uma viagem com alguma turbulência, mas maravilhosa. Obrigado.